o seu melhor. Atos, versículo 6, capítulo 6. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa passagem aqui de Pedro e João, o que acontece? Eles caminhavam e encontram, aquele coxo. O caminhar dele mostra o quê? Mostra a presença de Deus sobre a vida dele. Eu fico olhando que ele chegando para buscar a presença de Deus e ao mesmo tempo deparando com uma pessoa que não estava com a presença de Deus. Ele estava no templo, mas o próprio templo que seria ele não tinha. Olha a desigualdade que é onde você está no lugar e não ser aquele lugar, e às vezes você está naquele lugar e você ser o próprio lugar. Como assim? Às vezes as pessoas vão à igreja e não se entregam, então ela está no lugar, mas ela não é o lugar. O verdadeiro templo somos nós. O verdadeiro caminho a seguir é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Por quê? A Bíblia fala que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia fala que por onde fugiremos da sua presença? Em nenhum lugar, nem no céu, nem nos mares, em lugar nenhum. E eu vejo que aquele coxo estava assim, se escondendo de Deus. Como assim se escondendo? Às vezes a angústia, a tristeza, tudo que a gente canaliza dentro da gente, aquele templo limpo, a gente coloca um monte de sujeira. E paramos para não observar que há esperança. Ele mentalizou o problema dele da coxa. O problema é que ele não poderia fazer nada por si. Só que ele esqueceu que, na verdade, todos os momentos mais difíceis, Deus sempre estaria com a gente. Por que achar que não? Por que não acreditar? Eu vejo que ele via muitas pessoas entrando naquela igreja e sendo abençoada. E ele poderia ser a própria bênção e não acreditava. O maior momento da nossa vida é a gente estar de corpo e alma ligado com Deus. E ele se mostrou o quê? Um pedinte. Ele precisava de algo que não ia suprir a dificuldade dele. Ele recebia moedas, mas aquela moeda nunca poderia modificar a vida dele porque não solucionava. Quando ele encontra Pedro, vamos lá, Pedro e João. Fico imaginando. Olha ele, muitas pessoas passam no templo e no óleo, alguns sim dão alguma esmola para ele, só que ele olha para ele e fita os olhos. Quando fita os olhos, o olhar mostra esperança, mostra compaixão. E aí eu vejo aquele olhar ímplico dele, olhando e falando, poxa, agora eu vou ter algo. E aí ele fala, não tenho nem ouro nem prata. Aí ele já se entristece, já volta na sua dificuldade, já imagina na sua perna que está coxa, já imagina em tudo que ele vai passar. E aí o que acontece? Aí está o segredo. Ele olha Pedro e João, fala o quê? O que eu tenho eu te dou. Ele dá Cristo. Ele dá Deus a ele. Ele fala, levanta e anda. E ele levanta e anda. Olha que bênção. Olha que transmissão de evangelho. Ele estava na igreja, próximo à porta, sendo evangelizado lá no tempo que ele escutava. Mas ele automaticamente ele não se convertia. E precisou de quem? De uma pessoa cheia para transbordar sobre a vida dele.
e transbordou sobre a vida dele, que trouxe o quê? A cura. Trouxe o quê? O milagre. Trouxe o quê? A transformação sobre a vida dele. Que tudo na nossa vida nós podemos ser o quê? Como esse coxo. Às vezes a gente coloca coisas no nosso coração, colocamos pedras, colocamos angústia, colocamos dificuldade e nos aleijamos para alcançar o sobrenatural. Mas saiba que sempre terá um mediador de Deus para mudar a sua vida, para transformar aquilo que você acha impossível se tornar possível. Eu vejo ele olhando e transmitindo Deus, e ele sentindo aquela presença e se levantando. Olha o milagre aí acontecendo. Deus jamais ia deixar ele sem precisar cruzar o caminho. O caminho dos discípulos foram cruzados com Cristo. E o que aconteceu? Mudou a vida deles. E quando mudou a vida deles, ele muda a vida de quê? Do coxo. Ele passa a ter o seu movimento, passa a ter a sua liberdade. Naquele momento, o homem é o que era o provedor da casa, é o que trabalhava, e ele com aquela dificuldade não podia, se arrastando. Nunca se limite a sua vida em arrasto, em deixa pra lá, hoje eu faço, não, amanhã não, depois. Nunca se premedite o que você pode fazer hoje, vai deixando, não. Tem um Deus que quer você melhor do que você é. Como assim melhor do que eu sou? Você é melhor do que é, porque você carrega Deus dentro de você. A palavra dele que ele transmitiu para ele foi o quê? Levanta e anda. Ele falou, eu vou te dar o que eu tenho de melhor. Ele tinha aqui Deus. Então que hoje, no seu dia, você possa doar o seu Deus, que você possa doar coisas boas, que você possa acreditar nos maiores milagres. Como assim? Se existisse uma pessoa que falasse para você que você faria coisas maiores do que ele fez, você acreditaria? Ah, não sei, eu tenho dúvida. E se eu falasse que essa pessoa que está falando para você é uma pessoa sobrenatural, você acreditaria? Ah, talvez sim. Então acredite, porque Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Não é uma palavra. Olha que a Bíblia fala que Jesus ele zela pela sua palavra. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Isso é uma coisa que ele zela, ele cuida. Então você pode fazer coisa maior. Creia, viva o sobrenatural de Deus. Se gostou, curta e compartilhe.